O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Lengruber e esse é o programa Ponto de Vista. Nosso programa tem por objetivo debater assuntos da atualidade, olhar com olhares diferentes sobre aquilo que está no dia a dia, no meu dia a dia, no nosso dia a dia. Hoje nós vamos conversar sobre violência, especificamente violência contra a mulher. Para isso, nós temos duas convidadas conosco, a doutora Aline Freitas, advogada, especializada na área criminal. E temos também conosco a professora Maria Clara Rebel, psicóloga com doutorado em psicologia social. As duas vão nos ajudar a debater sobre o tema, a refletir sobre violência contra a mulher. 1 minuto, a gente volta e começa o nosso bate-papo. Há 19 anos, através de uma ideia inovadora e inédita na cidade, surgiu a TV Zoom. Por amor a Nova Friburgo, superamos desafios, crescemos. Éramos só televisão e hoje a TV Zoom é aplicativo, portal de notícias, sistema de Smart TV, serviço de streaming e, claro, o seu Canal 10. Produzimos mais de 1.100 minutos semanais de conteúdo 100% Nova Friburgo. E é por isso que somos a TV preferida pelos friburguenses. TV Zoom, há 19 anos, no coração de Nova Friburgo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta, esse é o programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos com a doutora Aline Freitas, advogada, e com Maria Clara Rebel, psicóloga. Nós estamos conversando sobre violência, sobre violência contra a mulher. Só para a gente ter uma ideia, eu tenho uma informação aqui que foi publicada no mês de março de 2019, por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher, sobre violência. O Brasil teve 4.254 homicídios dolosos de mulheres em 2018. O número um pouquinho menor se comparado a 2017. Por quê? Porque desse total, 1.173 foram feminicídios. E aí a gente vai começar exatamente por esse ponto. Queria perguntar para a Aline, muito obrigado pela sua presença. Aline, efetivamente, o que é um feminicídio? Feminicídio é um tipo criado, um tipo penal, que não é autônomo, é uma qualificadora do delito de homicídio, tá? Em que a vítima é mulher em razão do gênero, não em razão da sua sexualidade, em razão do gênero. E ele pode ser dividido entre feminicídio íntimo, que é daquelas relações íntimas, de intimidade, de coabitação ou então o feminicídio não íntimo, que pode ser um serial killer que decide matar uma mulher. Tem como vítima preferencial mulheres, por exemplo? São mulheres, são sempre mulheres, mas nem sempre em decorrência de uma relação afetiva. Pode ser um crime de ódio, pode ser homofobia, pode ser... Então tem o íntimo e o não íntimo, mas é uma qualificadora e é um crime hediondo. Não tem as benesses de um crime comum. Então, como eu não sou advogado, muitos dos nossos telespectadores também não são e a gente não conhece muito bem esse linguajar, estaria correto eu dizer o seguinte: o feminicídio é sempre um homicídio, por óbvio, mas ele tem como vítima uma mulher não simplesmente pelo fato de ser mulher, mas o que motivou o crime é a sua condição de mulher, é isso? Perfeito. Ok. Exatamente. Maria Clara, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa.
Como é que você faz a sua leitura na qualidade de psicóloga, de alguém que observa a sociedade sob o olhar da psicologia, a questão da violência contra a mulher? Pergunto isso porque há muitas entradas, há muitas janelas possíveis para a gente ler esse tema, né? Há a questão cultural, nós somos uma sociedade brasileira, mas de modo maior nós somos uma sociedade machista, patriarcal, uma sociedade centralizada, digamos assim, na figura do macho, na figura do homem, né? Mas a questão da violência propriamente, qual é o seu olhar, o que há de pesquisa sobre isso nesse momento? Oi, Ricardo. A gente está com um campo aberto, né, em crescente expansão de pesquisas sobre a questão de gênero e sexualidade. Em primeiro lugar, é importante distinguir que uma coisa é a suposta existência de uma ideologia de gênero. Isso é uma falácia. Né? A ideologia de gênero é um termo que foi originalmente cunhado pela Igreja Católica. Sim. E com o intuito de denegrir, de desqualificar os estudos em ciências sociais realizados sobre o tema do gênero. Ótimo. Porque setores conservadores, não só da Igreja Católica, mas de outros setores políticos e religiosos, consideravam que o que interessa é o sexo com o qual a pessoa nasce, e esse sexo já determina... Sexo biológico. O sexo biológico já determina as características de personalidade, né? Assim, sexo é destino. Ok. Né? Então, o sexo biológico já determina como você deve se comportar, qual é o seu papel na sociedade e por aí em diante. Okay. Os estudos sobre gênero são estudos muito sérios, realizados no campo da sociologia, da antropologia, da psicologia, da história, e que vão falar de uma construção social realizada em cima dessas diferenças biológicas. Okay. Como você bem assinalou, a gente vive numa sociedade patriarcal, e historicamente as mulheres brancas, indígenas, negras foram usadas pelos homens, né? No Brasil colônia, os homens importavam mulheres brancas para casar e faziam uma utilização indiscriminada, né, abusiva, violenta, das escravas negras e das mulheres indígenas. Não é difícil a gente encontrar alguém que diga assim: minha avó foi pegando laço, né? Meu avô pegou minha avó no mato, minha avó no início ficou amarrada no pé da mesa, né? Porque senão ela fugia, não queria vestir roupa, não queria ser domesticada, né? Sim. Como um animal. E então a gente é um pouco herdeiro dessa cultura, né, em que os homens têm plenos poderes sobre o corpo e a vontade da mulher. Inclusive do ponto de vista patrimonial, né? Ou seja, é muito recente na história o fato de que as mulheres, as crianças, pertenciam, digamos assim, ao inventário de um homem, né? Ou seja, lá na lista dos pertences de um homem estava a mulher, ou estavam as mulheres, né? Isso é muito recente ainda, mas eu te interrompi. Eu não quero entrar no campo da Aline. Fique à vontade. Mas que eu saiba, até 1962, uma mulher para trabalhar fora, ela tinha que ter permissão por escrito do marido ou do pai. Perfeito, para viajar. No passaporte tinha, né? Tinha um espaço. Aliás, tem esse espaço até hoje, né? Tem esse espaço. E aí tá ali o lugar para ele colocar autorização. Né? O que ele está falando do patrimônio o homem passou a trancar a mulher dentro de casa para ele ter certeza que o filho que ela estava gerando era dele, lá atrás. E aí, com isso, começou o direito à herança, mas só das mulheres que ficavam trancadas em casa. Olha que curioso. Lá atrás, nas ordenações filipinas, manuelinas, Afonsinas, o homem podia matar a mulher se ele desconfiasse que ela era adúltera, que ela estava o traindo. E com essa mentalidade nós viemos caminhando até hoje. Agora, eu queria colocar uma provocação, Maria Clara, que eu não sei se é exatamente o momento, mas essa cultura hegemônica do macho que domina e que controla violentamente a mulher, tem a ver com origens ancestrais da nossa espécie, talvez por
por uma condição feminina, de ser a condição de procriadora, ou seja, de dar à luz, não é, às gerações seguintes, ou seja, esse poder que está presente, né, no corpo da mulher, talvez seja por isso, ou seja, uma necessidade do homem, pela violência, controlar essa mulher. Você acha que faz algum sentido isso? Eu acho isso muito interessante. Existem diferentes teorias e existe um campo de estudo chamado, que a gente poderia chamar de psicologia evolutiva, Ok. né? E que vai tentar dar conta dessas diferenças, inclusive cognitivas. Engraçado, eu estava ontem falando sobre isso em aula, dessas diferenças cognitivas que podem existir, né, por razões de evolução, diferenças entre homens e mulheres. Então, assim, é possível que o homem tenha se aproveitado ao longo de milhares de anos, né, da condição da mulher como geradora de vida para tentar dominar esse mistério, para tentar se apropriar desse mistério e garantir uma posse sobre esse mistério? Controle. Esse controle? É possível que sim, mas os estudos indicam que essa questão do controle sobre o herdeiro justamente começa a acontecer na medida em que a gente se transformou de nômade para sedentário. Ok. Porque aí começou a ter excedente, Sim. né? A lavoura E a começou a figura da produzir. propriedade também, né? O herdeiro só funciona se há uma propriedade. Exato. Né? Então, o Não é- casamento monogâmico, ele Exatamente. surge junto com a Exatamente. propriedade privada. Tem Ótimo. esse entrelace, sim. Ótimo. É possível. Bom, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa. Ele é muito rápido, mas a ideia é que a gente levante as discussões e que provoque de alguma maneira, né, tanto em nós que estamos aqui conversando, quanto nos nossos telespectadores, telespectadoras, curiosidade para olhar para as informações sobre esse tema de uma forma um pouco mais crítica, um pouco criativa, né, e algo um pouquinho fora da caixa que a gente está habituado a enxergar. A gente vai fazer um breve intervalo e quando voltar eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a questão da violência propriamente dita, né? Não apenas do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, mas essa violência nua e crua do dia a dia que aflige as mulheres brasileiras, ok? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com a doutora Maria Clara Rebel, advogada, e com a doutora Aline Freitas. Doutora Maria Clara é psicóloga e doutora Aline Freitas, advogada. Até daqui a pouco. Há 19 anos, através de uma ideia inovadora e inédita na cidade, surgiu a TV Zoom. Por amor à Nova Friburgo, superamos desafios, crescemos. Éramos só televisão e hoje a TV Zoom é aplicativo, portal de notícias, sistema de Smart TV, serviço de streaming e, claro, o seu canal 10. Produzimos mais de 1.100 minutos semanais de conteúdo 100% Nova Friburgo. E é por isso que somos a TV preferida pelos friburguenses. TV Zoom, há 19 anos, no coração de Nova Friburgo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta, esse é o programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos conversando, debatendo, meditando sobre violência contra as mulheres. Eu estou conversando com a Aline Freitas, que é advogada, e conversando também com Maria Clara Rebel, psicóloga. Aline, a gente conversava no bloco anterior sobre um pouco dessa cultura, uma cultura dominante, hegemônica, né, de mentalidades. Qual é a sua leitura sobre a questão da violência no dia a dia? Você, com o seu trabalho de advogada, um trabalho que certamente tem algum tipo de experiência com o sistema judiciário, o tratamento das mulheres, né? Como é que é a sua interpretação sobre a mulher quando chega na delegacia de polícia,
O que faz com que ela vá até a delegacia ou que ela não vá? Qual é o tratamento que a polícia militar dá para essa mulher? Como é que isso acontece na transição da delegacia para o sistema judiciário? Enfim, esses equipamentos públicos que estão aí para garantir os direitos da população, das mulheres, inclusive, não é? Como parte da população. Como é que é o relacionamento? Há diferença? As mulheres são tratadas diferentes ou isso é mimimi, como se costuma dizer? Não, não é mimimi. Existe uma diferença gritante, sempre existiu, né? Isso não é de agora. Com a criação das delegacias de atendimento especializado à mulher, das DEANs, com o advento em 2006 da Lei Maria da Penha, que trouxe um pouco mais de respeito à mulher, porque a mulher ela está acostumada a ser desrespeitada, né? As mulheres têm direito ao voto, não tem nem 100 anos, né? Se eu não me engano, em 1932. E foi uma conquista feminista. Eu não vou nem entrar nesse tema agora, que a gente não tem tempo. Mas o atendimento à mulher, aquele primeiro atendimento do policial militar, melhorou muito. Os policiais estão sendo treinados e educados nesse sentido. Só que o policial militar, o policial civil, o delegado, o juiz, enfim, a gente está falando aqui de pessoas que são homens que foram criados... Na sua maioria são homens? Na sua maioria, né? Eu estou falando da juíza é diferente, da promotora é diferente, porque ela é mulher e aí ela tem ali um lugar de fala e um lugar que ela sabe que ela já vivenciou algum tipo de experiência. Mas o homem ele é criado de uma forma em que a violência simbólica que ele assiste todos os dias na televisão, na novela, nos filmes, é sempre vendendo a imagem do homem herói, do homem com poder de domínio, com poder de decisão. E a mulher, aquela coisa, a mulher ela foi coisificada, né, Maria Clara? Ela é vista, sempre foi vista dessa forma, pela cultura patriarcal que a gente tem. Agora, o atendimento e a forma de condução, né, desses atendimentos e dos julgamentos, eu só tenho a elogiar. Né? Falta, claro, investimento e política pública para a aplicação da Lei Maria da Penha. Claro. A lei é elogiadíssima. A nossa Lei Maria da Penha é maravilhosa. Faz pra gente, Aline, um resumo assim, em um minutinho, se é possível, o que é o coração da Lei Maria da Penha? Ou seja, qual é o ponto de atenção, de interesse assim, fundamental da lei? Só pra gente entender. Olha, eu como advogada criminal, há 15 anos, eu entendo que o coração é a medida protetiva. Ok. É o que confere à mulher um pouco de esperança e de dignidade na hora do desespero. E o que traz para todos nós, atores jurídicos, um instrumento de proteção. Eu acho que o coração da Lei Maria da Penha é a medida protetiva. Dentre as medidas protetivas, tem o afastamento do lar, tem uma série, né, são vários incisos. Isso porque a gente está no contexto de uma mulher que é vítima de violência, em geral, dentro da sua própria casa. Exatamente, em sua grande maioria. Pelo seu parceiro, Ou marido, ex-parceiro. namorado ou ex-parceiro. Ou seja, então é um ambiente em que não é simplesmente vítima de uma violência fortuita da rua, que a legislação tradicional já daria conta, né? Ela precisa de algo para entrar na casa dessa pessoa e tirar essa mulher de dentro da casa, é isso? Ou tirar o homem de dentro da casa. E nem sempre a mulher, ela vai denunciar porque ela está querendo se separar, não. Às vezes essa violência começa, nem é em função de uma separação, é em função só de uma independência da mulher, de um comportamento da mulher. Um emprego que conseguiu. Um emprego, um estudo, qualquer coisa. Cabelo que cortou diferente. Exatamente, uma coisa dessa natureza. Exatamente. Daria para falar aqui 1 hora. Agora, eu queria, sem te interromper, mas o nosso tempo, a gente precisa um pouco dessa agilidade. Você falou sobre violência simbólica. E eu, sinceramente, enfim, sou um professor na área de ciências humanas. Então Aliás, foi meu professor. Né? Isso me toca muito profundamente. Eu queria que Maria Clara falasse um pouquinho para a gente sobre isso, ou seja, o que a gente pode caracterizar como violência simbólica e como que isso toca de maneira específica, né, no universo feminino, ou seja, na vida concreta das mulheres dentro de casa, nas relações. Falasse um pouquinho sobre esse tema. Bom, quando a gente fala de violência simbólica, a gente fala de uma violência que não é explícita, não é um tapa na cara, não é um puxão de cabelo, não é um segurar no braço, né? Mas, assim, falas depreciativas, né? Falas, discursos desabonadores, né? Assim, você não vai conseguir trabalhar,
você não vai conseguir estudar, você é burra, né? Ou você sai com as suas amigas, mas são todas vagabundas, suas amigas são todas isso e aquilo, você, né, se você me amasse, você não ia andar com esse tipo de gente, né? Que exemplo você está dando para o seu filho? E infelizmente, Ricardo, participam, às vezes são atores, né, perpetradores da violência simbólica, também as mulheres, sabe? A gente precisa repensar muito a maneira como a gente está educando os nossos filhos, os nossos meninos. E o modo também como nós, mulheres, nos referimos a outras mulheres. Porque muitas vezes a falta de acolhimento, a incompreensão, a rejeição, parte muitas vezes dos homens, sim, mas muitas vezes parte também das próprias mulheres. E isso é lamentável, é uma cultura que a gente luta muito dentro da psicologia para tentar transformar, sabe? E você atribui esse tipo de comportamento e esse tipo de perpetuação, né, desse formato de educação ao quê? A minha pergunta tem a ver com o seguinte: nós estamos em pleno século XXI, né? Já não estamos mais começando esse século, porque já se passaram aí quase 20 anos, ou seja, a gente tem um momento histórico de altíssima tecnologia, de recursos na medicina, recursos, enfim, nas mais diferentes áreas. Né? Você começou o nosso bate-papo de hoje falando sobre discussão de gênero, sobre ciências humanas, ciências sociais, né? E o envolvimento de tudo isso. E por quê que dentro de casa, nas famílias, né, ainda há um pouco aquela mentalidade que foi reproduzida muito recentemente por uma ministra de Estado, né, com aquela síntese, né, de que o menino veste azul e a menina veste rosa. Né? Aliás, nós estamos no mês de outubro, gravando esse programa no mês de outubro rosa, né, e o que mostra que essa coisa de cor não tem Poderia absolutamente... ser laranja também, Exatamente. São Paulo tem um movimento, né? Exatamente. Mas, enfim, é só o estereótipo dessa coisa dos meninos e das meninas. Dá para a gente aprofundar um pouquinho sobre isso? Assim, qual é o seu entendimento sobre por que isso continua acontecendo? Gente, eu acho que, né, eu estou falando de gente, Ricardo e Aline, eu acho, é aquela frase assim, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. Ótimo, ótimo. Então, eu acho que a gente acaba se aliando ao lado vencedor, que é o lado masculino, inegavelmente. Então, de alguma forma, as pessoas se sentem, entre aspas, protegidas, empoderadas quando elas ficam do lado do homem e dizem assim, mas também, olha só, ela foi estuprada porque olha só como é que ela se veste, né? Ou, aquela menina foi abusada, mas também a mãe não olha por ela, né? Ou cadê essa mãe? Né? Sobre a questão do estupro, há algo que me incomoda, assim, particularmente, né? Porque, em geral, a tendência é de culpar a vítima. Né? E a vítima sempre deu algum sinal, deu algum indício, estava na rua muito tarde, estava usando uma roupa tal, estava com uma companhia X, enfim. Ela sempre tem, digamos assim. Mas, infelizmente, o que a gente enxerga na prática, por exemplo, esses dias eu li num jornal de circulação nacional, né, uma criança de 3 anos de idade estuprada pelo companheiro da mãe, pelo padrasto, né? Portanto, dentro de casa, ou seja, não foi por causa de roupa, não foi por causa de estar na rua, não foi por absolutamente nada disso. Quer dizer, são argumentos que não fecham, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, a Aline está anotando tanta coisa ali que a gente vai precisar de mais uns 3 programas para conseguir dar conta da pauta, né, Aline? Mas eu queria que eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu acho que isso é um pouco curiosidade, e como há estereótipos sobre tudo, falar um pouquinho sobre feminismo. Né? Afinal de contas, o que é o feminismo? Né? Essa é uma pauta ainda relevante, ela é algo que, digamos assim, deva ser... O que é o feminismo no ano de 2019 na cabeça de vocês duas? Eu só queria voltar um pouquinho. Claro. Porque, assim, teve uma pesquisa muito importante divulgada pelo IPEA, se não me engano, em 2014, que apontou que 70% dos casos de estupro no Brasil acontecem dentro de casa. E a maior parte das vítimas são meninas menores de idade. Então, esse mito que a gente tem da mulher que está andando pela estrada fora, voltam sozinha,
e de roupa decotada às 10 horas da noite, aí sai um maluco de trás da moita, agarra aquela mulher e leva para trás da moita, isso é um estereótipo, é um mito, né, no sentido ruim da palavra. Que nem se aplica na estatística. Não é por aí. Então, em geral, os estupros Não acontecem... corresponde aos fatos. Não corresponde aos fatos. Acontece Ótimo. dentro de casa, com pessoas conhecidas da vítima, muitas vezes são padrastos, avós, tios, né, vizinhos. Então, essa ideia de que a culpa é da vítima é mais uma falácia, mais uma inverdade, não corresponde ao Eu vou me permitir à fazer um realidade. parênteses aqui muito rápido sobre isso. Há uns meses houve uma verdadeira perseguição a um livro de literatura infantil, em que o tema basicamente do livro era um rei, não é, que queria se casar com sua filha, né? E a triste história, o triste fim de Eredegalda é o título do livro, né? E o livro foi vítima de muita crítica, o autor sofreu uma verdadeira avalanche de críticas nas redes sociais, na imprensa. E o livro é exatamente uma denúncia de um homem, de um pai dentro de casa que quer possuir a sua filha, né? E que a leva à morte no final da história, porque a menina ela procura dar cabo da sua própria vida por causa disso. Esse talvez seja um caminho que a gente pudesse usar um outro programa inteiro para discutir, ou seja, como que a coisa da literatura, por exemplo, literatura infantil, literatura de uma maneira geral, contos de fadas, podem ajudar a gente a alertar para essas questões que estão aí no dia a dia, né? Mas eu queria voltar na história do feminismo. O que é o feminismo em 2019, Aline? Olha, Maria pode responder melhor do que eu, porque ela estuda com mais afinco. Mas o que eu posso dizer, levando em consideração o aspecto jurídico também, é que o feminismo é uma luta que todos nós deveríamos abraçar para buscar a equidade, né? Aquele equilíbrio entre o homem e a mulher. A mulher não quer ficar acima do homem, nem quer que o homem fique acima ou abaixo. A gente busca equidade. Feminismo, nesse caso, não é o oposto de machismo. É óbvio que não. Sim, óbvio que não. Acho que é importante a gente exatamente, fazer essa... é muito importante explicar. A mulher, ela não quer ser inimiga do homem, jamais. Muito pelo contrário. Nós adoramos vocês, a gente quer amar vocês, só que a mulher precisa buscar essa equidade, porque a mulher está aqui há muito tempo. E a mulher estando aqui há muito tempo vai fazer com que eu volte à sua última pergunta, como é o comportamento e o tratamento da vítima e do agressor nas salas de audiência, e o que a gente percebe ao vislumbrar a vítima da violência doméstica é que ela está sempre envergonhada, achando que a culpa é dela. Sim. Ela chega à delegacia... Uma autoculpabilização, exatamente. Né? Primeiro, ela acha que a culpa é dela pelo insucesso do casamento. Ela acha que ela é a responsável pela ordem e pelo amor e pelo sucesso dos filhos e do marido. Então, se qualquer coisa sai errado, ela já se culpa. E essa cultura vai transformando a vítima, não só na vítima de agressão física, sexual, verbal, psicológica, mas também ela mesma, às vezes, ela se autossabota. Uma autoalienação, né? Os promotores de justiça e os advogados, eu atuo muito como assistente de acusação para acusar mesmo, em parceria com o Ministério Público, para acusar aquele agressor. E a gente percebe que a vítima, ela às vezes não é nossa amiga. Ela está ali naquela sala de audiência querendo resolver e acabar com aquilo ali. Ela diz o seguinte: não, eu já resolvi, ele já melhorou, isso foi só uma fase. E isso nunca é só uma fase, nunca, ela sempre volta. E acaba por perpetuar, digamos assim, essa cultura, né? E o homem, só para finalizar, ele nunca chega à sala de audiência com um comportamento parecido com um réu de tráfico de drogas ou de homicídio, aquele réu que chega envergonhado, querendo pedir desculpas. Ele fala assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, Excelência. Não aconteceu nada demais. Não aconteceu nada demais, eu só dei um tapa nela porque o arroz ficou horrível. Isso é obrigação dela como mulher. Olha, Ricardo, eu até me exalto. Aviltante. Aviltante e muito frustrante para nós que tentamos ali buscar, assim, a manutenção da vida daquela vítima, né? Desculpa ter... Nada. Olha, nós temos 30 segundos para concluir o nosso programa. Eu queria entregar a palavra para vocês, dividirem esses 30 segundos, fazerem suas considerações finais sobre o nosso assunto, sobre o nosso programa de hoje. Bom, queria dizer que eu estou muito feliz de estar entre amigos e entre pessoas cultas, debatendo um tema de extrema relevância para a sociedade.
E queria convidar os homens e as mulheres a refletirem, né, como boa psicóloga que sou, a refletirem sobre os seus posicionamentos, né? Tá na hora da gente repensar o modo como a gente age com os homens da nossa vida, repensar o modo como a gente age com as mulheres, né? Com as nossas mães, nossas irmãs, nossas amigas, nossas parceiras, para a gente ter uma conduta mais generosa uns com os outros, né? Uma conduta menos mesquinha, menos egoísta. E menos violenta. Menos violenta, sem dúvida. Aline. Bom, eu queria só encorajar as mulheres a buscarem qualquer tipo de ajuda. Não precisa ser a policial, a jurídica. Qualquer tipo de ajuda onde ela consiga ficar mais forte, se sentir acolhida, como aquele poema que falávamos. Só uma observação com relação às ajudas, porque há determinadas aparências de ajudas Exatamente. que costumam sonegar e esconder a violência de homens. Exatamente. Sim. A ajuda tem que ser uma ajuda de fato que a liberte. Sim. E para isso, emancipadora. Eu vou me despedir com um poema que todo mundo conhece, claro, que Maria conhece, de Simone de Beauvoir, que fala que nada nos sujeite, que nada nos limite, que nada nos defina, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Ótimo. Muito bem, a gente chegou ao final do nosso programa de hoje. Infelizmente, o bate-papo estava bom, mas haverá outras oportunidades para a gente conversar sobre violência contra a mulher. Agradeço a Aline Freitas, advogada, agradeço Maria Clara Rebel, psicóloga, que estiveram conosco debatendo esse assunto. Nova Friburgo não é diferente do restante do país. Nós temos na nossa cidade inúmeros casos, todos os dias, anotados na delegacia, sendo julgados pelo Poder Judiciário, de violência contra a mulher. Recentemente, 2 mulheres foram incendiadas, foram vítimas de um homicídio de forma cruel, de forma dolosa, de forma absolutamente absurda, o que mostra que o tema não é um tema dos outros, não é um tema de um outro canto, é um tema que está dentro da casa da gente e por isso é importante a gente pensar sobre ele. O programa vai ficando por aqui. Semana que vem a gente se encontra com outro assunto. Muito obrigado pela sua audiência. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.